Boa noite a todos, sejam bem-vindos na casa. Nós vamos começar com uma prece, então eu convido a todos a ficarem bem à vontade, quem quiser fechar os olhos, puder, e vamos nos concentrar, elevar os pensamentos e agradecer ao nosso Pai Maior pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, por podermos estar hoje aqui, por podermos abrir os olhos para mais um dia de oportunidades, de aprendizados, e pedir as bênçãos de hoje, de amanhã, da semana, para que possamos continuar com força, com coragem e com saúde para enfrentarmos os nossos desafios do dia a dia. Esteja conosco, Pai, nos iluminando, que assim seja. Então, essa noite tranquila, gostosa, a gente vem aqui um pouquinho descansar, ouvir a palavra do nosso Evangelho, fazer uma reflexão sobre toda a situação que está acontecendo, né, no mundo, que está tudo tão diferente, e a gente sempre fica com aquele pensamento, quando vai voltar ao normal? Né? Se daqui um pouco não é para voltar ao normal, realmente é para nós nos analisarmos, nos olharmos, nos compreendermos, para que depois desse passo a gente possa compreender o outro. Mas essa noite a gente vai falar sobre o capítulo 17 do Evangelho, que o título é Caracteres da Perfeição. Nós falaremos do item 1. E nesse capítulo, no item 1, nós vamos fazer uma reflexão sobre uma frase específica que Jesus falou. Essa frase está presente no Evangelho de Mateus e no Sermão da Montanha, no versículo 48, que diz assim: Se depois, vós outros, perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Então Jesus convida-nos a sermos perfeitos como o nosso Pai. E se Ele nos convida para sermos perfeitos como o nosso Pai, nada melhor para saber como é essa perfeição do nosso Pai Celeste. Quais são os atributos da perfeição? Porque o único ser, se dá para nós chamarmos de ser, né, perfeito, que tem a perfeição ilimitada, é Deus. E quais são os atributos que nós conhecemos de Deus? Eterno, imaterial, todo-poderoso, soberanamente bom, justo. Esses são os atributos que nós conhecemos de Deus como a perfeição. Mas são atributos limitados para uma perfeição ilimitada. Porque somos humanos. E é isso que nós conseguimos ver como perfeição em Deus. Lá no Livro dos Espíritos, onde fala dos atributos da divindade, Kardec pergunta, na questão 10, bem do início no Livro dos Espíritos: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem: não. É um sentido que lhes falta. É alguma coisa que falta para nós compreendermos esse todo. Em função da nossa
inferioridade das nossas faculdades. Nós, como seres humanos, porque Kardec pergunta, o homem pode compreender. Ele não pergunta se os anjos podem compreender, se os espíritos superiores podem compreender. Ele pergunta se o homem, se a humanidade pode compreender a natureza íntima de Deus. E eles nos falam que falta um sentido. Seria como se nós tivéssemos nascido sem um sentido dos nossos, que hoje nós como os humanos temos, sem a visão. E alguém viesse e nos perguntasse como é uma flor, sem a visão. Nós saberíamos falar do cheiro, do perfume, nós saberíamos a textura, nós saberíamos o peso, mas nós não saberíamos falar sobre as cores. A gente não conseguiria ver a flor como um todo. E da mesma forma acontece com Deus. Nós não conseguimos compreender Ele como um todo ou a perfeição como um todo. E ainda no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec também pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E os espíritos respondem: Jesus. Jesus, como o único ser encarnado, como o único ser humano que existiu na Terra, que teve a perfeição perfeita para nós, como humanos. Mas então por que Jesus nos diz para que sejamos perfeitos como o nosso Pai? Ele nos teria dado uma meta impossível de alcançar? Ele teria dado para nós alguma coisa inatingível? Jesus não faria isso conosco, porque Ele viveu aqui e Ele conhece cada um de nós profundamente. Então, que perfeição que Jesus estava falando quando disse isso? Quando Ele falou para o homem, que perfeição que Ele gostaríamos que nós atingíssemos. E foi o que Ele disse no capítulo, no que consiste a perfeição. E Ele diz 3 frases simples para resumir o que era a perfeição para nós humanos. Ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem para aqueles que vos odeiam, ora por aqueles que vos perseguem. O que consiste a perfeição? No amor. Ama aquele que é teu inimigo, ama aquele que te persegue, ama aquele que te odeia. Parece tão simples, tão simples. Ele não deu para nós nada que é impossível, não é? Talvez é difícil, mas não é impossível. E o que representa essas três frases? Essa essência da perfeição: a caridade, o amor e a caridade. Fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade entendida por Jesus? Vamos abrir um pouquinho mais esse amor que Ele nos fala. Jesus disse: benevolência, indulgência e o perdão. Para que a gente possa amar aqueles
que nos odeiam, que nos perseguem, que são nossos inimigos, usa a caridade na benevolência, na indulgência e no perdão. Benevolência para com todos. O que é? Simplesmente eu fazer o bem. Simplesmente eu ser bom. Parece tão fácil. Falar daqui de cima é mais fácil ainda. Eu me doar para o próximo. Eu olhar para o outro. Eu ser delicado com o outro. Isso é a benevolência. É simplesmente fazer o bem. É se importar com o outro. Às vezes, um sorriso, que hoje a gente está limitado no sorriso, mas o olhar. Esse vírus foi tão inteligente que não tapou nossos olhos, ele tapou nossa boca, né? Os olhos, que são as almas, né? Nossa alma, que reflete, a gente consegue olhar para o outro ainda, dessa forma. E a indulgência. A indulgência para com os erros dos outros. É a tolerância. É aquela paciência que para nós humanos ainda tem limite, né? Uns mais curto, outros mais longo, mas ainda tem limite. É o julgamento. É o tolerar o erro do outro, porque eu também erro. Que atire a primeira pedra. Quem nunca errou? Ah, mas tem gente que erra muito mais. Nossa, mas que bom que tu já está evoluído. Ajuda ele. Seja bom, seja indulgente. E o perdão. O perdão das ofensas. O que é o perdão? A gente diz assim, como é difícil perdoar, né? E é difícil perdoar. Mas a gente não fala assim, como é difícil ser perdoado? E quando eu falo que é difícil perdoar é porque alguém cometeu uma ofensa, uma falha comigo. Mas e quando eu digo como é difícil ser perdoado? Foi porque eu fui a ferramenta para que isso acontecesse. E acontece, né? Muito mais do que a gente imagina. A gente precisar de perdão. Muito mais do que a gente precisar perdoar. Porque muitas vezes é tão involuntário o que a gente faz, a ofensa. Às vezes a gente está num turbilhão com a nossa família, a própria situação, o próprio cenário que nós estamos. Tem muitos que estão com os nervos à flor da pele por toda a situação que está ocorrendo. Eu já não tolero quem não tem as mesmas opiniões que eu. Eu já não aceito. E já falo porque eu tenho um conhecido que ele diz assim, eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Realmente ele não tem paciência. Aí eu disse, mas tu deve sofrer muito, né? Porque tu não tem paciência com ninguém. Ninguém é perfeito. E Deus é tão bom e tão justo que ele tem um filho que é igual. Está testando ele agora. Aí disse, então por que tu não muda se tu sofre tanto assim? Aí vem em mente aquela história do cachorro. Não sei se vocês conhecem. Um viajante saindo pela estrada
Ele precisava abastecer o carro. E ele viu aquele posto de gasolina assim na beira da estrada. E ele parou lá para abastecer o carro. E aí ele viu um senhor sentado naquelas cadeiras de balanço, sabe? Que é um posto que ele vai passar um cada. E aí ele parou o carro, o senhor veio, pediu para encher o tanque. E ele viu que do lado do senhor, na cadeira, tinha um cachorro deitado. E ele ficou passeando por volta e o cachorro uivava, e o cachorro latia, e o cachorro chorava. E ele foi lá e disse para o senhor, mano, o que tem aquele cachorro que não para de uivar e chorar? Aí o senhor disse, está vendo lá que ele está deitado em cima de uma tábua? Ele disse, sim, tem um prego na tábua, ele está deitado em cima. Mas então por que ele não sai? Porque dói o suficiente só para ele uivar e chorar, não para ele levantar e sair. Por que a gente não muda? Onde é que está o nosso prego? Que dói, mas é difícil a gente levantar e sair. É mais fácil a gente reclamar, é mais fácil a gente julgar, é mais fácil tudo isso. Mas, da mesma forma que a gente sabe que a gente precisa dar esse passo e fazer essa reflexão conosco, a gente precisa ter em mente que nós estamos num mundo onde é a escola, onde a gente está aprendendo. Nós saímos do mundo primitivo há pouco, estamos onde todo mundo saiu simples e ignorante, todos do mesmo ponto. Estamos num planeta de provas e expiações, finalizando, num período de transição. Por isso, tantos questionamentos, tantas dúvidas. Quem que não passa um dia pensando no como vai ser o amanhã? E não parece que antes de acontecer tudo isso, pensar no amanhã era mais fácil? Hoje a gente não sabe como vai ser o amanhã, muito menos depois da manhã. O futuro parece que encolheu. É difícil se programar, é difícil se planejar, mas tudo isso tem um sentido, que é realmente olhar um pouco para dentro, não para fora. Estamos um passo no mundo de regeneração, que ficaremos muito tempo, muitas encarnações, para depois irmos para os mundos felizes, onde o bem predomina, para depois irmos para os mundos celestes. Quem sabe, aí a nossa perfeição já vai estar bem mais apurada, bem melhorada. Mas enquanto isso, estamos na escola. E voltaremos tantas vezes quanto forem necessárias, para que a gente pratique, para que a gente tenha perfeição, conquiste, mas não vamos esperar a hora certa. Ai, calma que não é ainda a hora certa, eu tenho uma encarnação inteira para pensar nisso. Não espere a perfeição para trabalhar. Trabalhe para ter a perfeição. Não, ela não vai ser completada em uma encarnação. Porque se fosse, gente, eu não estaria aqui fazendo palestra, nem nós estaremos aqui, né, assistindo palestra. Então a gente precisa dar aquele passo de cada vez pensar. Só a reflexão que a gente vai fazer conosco, olhar para dentro. Às vezes a gente pensa que o nosso mundo é muito grande. Nosso planeta é muito grande. Mas para a gente ter ideia, vocês conhecem o tamanho da moeda de 5 centavos, né?
Se eu botasse ela em cima dessa mesa, ela seria o planeta Terra em relação a esse salão inteiro. E nós não estaríamos falando do universo ainda. E nós estaríamos dentro dessa moedinha de 5 centavos. Se a gente acha que esse mundo é grande, olha para dentro. Olha para o mundo que está aqui dentro. Às vezes a gente diz assim, eu pegaria um foguete e iria para a Lua sem medo nenhum. Vou viajar lá para fora do planeta. Viaja para dentro. Dá um medo, uma insegurança bem maior do que pegar um foguete e ir para a Lua. Porque a gente se desconhece. E qual é o primeiro passo para esse caminho da perfeição? O autoconhecimento. Não precisa fazer isso sozinho. Vocês acreditam que Deus colocou nós na sociedade, em família, porque Ele queria que a gente desenvolvesse isso sozinho? Não. Tu vai ter a tua família, que tu vai estar num lugar bem certinho onde é que tu tem que estar, com o teu pai, com a tua mãe, alguns com irmãos. Tu vai estar no trabalho certinho, que tem que estar, com aquele colega lá que é a ferramenta que Deus me colocou para eu treinar a paciência, a tolerância. Deus vai colocar aquele ser no meu caminho, também que vai ser a ferramenta para... E muitas vezes eu vou ser a ferramenta de outro. Muitas vezes eu vou ser a ferramenta do outro. Todo dia a gente comete algum erro. Todo dia a gente fala alguma coisa que não devia ter falado. Mas isso é humano. Isso é totalmente humano. E tolerável. Porque estamos aqui para aprender. Eu vou pedir licença para vocês para ler um trechinho do Evangelho de Mateus, comentado por Emmanuel, no versículo 48, no texto que diz assim: ante o apelo do Cristo. Então ele diz, que fala justamente da frase que Jesus falou: observa em torno da mesa farta ou ao redor da saúde que te garante a harmonia orgânica e considera as tuas possibilidades de auxiliar. Porque muitas vezes a gente se limita em dizer assim, eu não posso ajudar, nós estamos num período que financeiramente eu não consigo ajudar. Mas a ajuda não se limita a isso. A verdadeira perfeição que Jesus fala é a perfeição moral. É o olhar realmente para o próximo. É o considerar o próximo. É olhar para ele e dizer, ok, ele errou. Vou ajudar. Eu também erro. Respira fundo. Hoje não deu certo. Bom, mas amanhã então eu vou tentar. Amanhã não deu certo. Bom, mas eu estou tentando. Se eu tenho saúde, se nós, graças a Deus, temos saúde, a gente pode auxiliar. A gente deve auxiliar. Porque eu tenho certeza que quem faz o trabalho da caridade é a pessoa mais protegida que existe. Porque ela está trabalhando com o coração. E eu tenho certeza que para isso todos os nossos anjos, todos os nossos protetores estão conosco para nos ajudar e nos auxiliar perante o próximo. Pode ser o irmão do companheiro infeliz, através de alguma frase de bom ânimo. O benfeitor do coração materno
infortunado, o salvador da criança que luta com a enfermidade e com a morte, pela gota do remédio restaurador. Pode ser o amigo dos animais e das árvores, o preservador das fontes e o defensor da semente, que sustentarão o celeiro do amanhã. O próprio cuidado com a natureza, porque tudo é Deus. Tudo, inclusive o vírus, porque nada acontece sem a mão dele. O amor pela natureza, para não destruir, e sim alimentar. Desperta e faze algo que te impulsione para a frente, na estrada de elevação. Não te detenhas. A vida não te clama atitudes sensacionais. Eu não preciso salvar o mundo. Eu não preciso fazer coisas grandes. Simples e de coração. Gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. Pede simplesmente, seja sempre melhor para aqueles que te cruzarem os passos. Esqueçamos o mal e procuremos o bem que nos esclarece e que nos melhore. Ainda agora e aqui mesmo, enquanto relemos o convite do Senhor, podemos formular no coração uma prece por todos aqueles que ainda não nos possam compreender e, através da oração, começar a obra de nosso aperfeiçoamento para a vida imortal. Quando eu não consigo, de forma alguma, olhar para aquele que me ofende, para aquele que eu considero meu inimigo, quando eu não consigo, porque é mais forte, eu oro. Eu faço uma prece para mim e para ele. Porque o problema nunca é de um só. A via é sempre da mão dupla. E a história não é só de hoje. Então, eu faço prece. Porque o primeiro perdão é meu. Para depois eu poder te perdoar. Primeiro perdão porque eu errei. Depois o perdão para libertar. Se tem alguma coisa que algema a gente com o outro, é a raiva, é a mágoa, é o rancor. A única coisa que nos liberta é o amor. A única. Eu não vou fazer isso com ele ou com ela porque nessa encarnação, não, ótimo, na próxima vamos estar juntos de novo. Podem ter certeza. E se não for na próxima, vai estar junto de novo. O que liberta é o amor. Não precisa gostar como gosta de um amigo. Jesus não pede isso, porque Ele sabe que nós somos humanos. Mas pede que sejamos bons, que eu não deseje o mal para essa pessoa, que eu não faça e nem deseje. Porque a força de eu fazer o mal e a força de eu pensar o mal é a mesma. A força do nosso pensamento gera isso. A força negativa me machuca e machuca o outro. Se nós tivermos um grupo de pessoas falando negativamente, isso tem uma força muito grande. Pensando negativamente, maior ainda. Nós temos N exemplos na física quântica, que já pode medir,
de que quando uma pessoa, não importa a distância que esteja, pode estar a metros de distância, pode estar a quilômetros de distância, quando uma pessoa pensa ou fala da outra, no cérebro acende as mesmas áreas, sem que a pessoa saiba. Já existem testes na física que mostram isso. E nós sabemos que, como estamos mergulhados nesse fluido universal, basta a vontade para que isso chegue mais rápido do que a velocidade da luz no outro. Mas é bom que saibamos que o mesmo mal que faz para o outro, faz para nós. Para dar um exemplo do que está acontecendo hoje, no final da Segunda Guerra foi feita uma pesquisa. Antes da guerra, tinha um problema determinado numa região, uma doença determinada na região, onde estava cometendo muitas pessoas. Teve a Segunda Guerra. Logo depois que acabou a Segunda Guerra, por um período, foi medido e foi visto que milagrosamente a doença diminuiu muito. Por quê? As pessoas pararam de se preocupar com coisas que de dia a dia e começaram a se preocupar em ajudar, em função de toda a situação que estava acontecendo pós-guerra. Isso mostrou que quando a gente se doa, que a gente esquece um pouco dos nossos problemas, porque se nós colocarmos nas mesas os nossos, achando que o do outro é menor, quando o outro mostrar, a gente recolhe os nossos rapidinho. Porque o fardo de cada um é do tamanho de cada um. Esquecer um pouco os nossos problemas e com fé acreditar que se está comigo, não caiu, Deus não mandou pro vizinho e caiu aqui, caiu exatamente onde é que tinha que cair, é porque eu tenho força e eu preciso aprender nessa situação e eu vou conseguir. Embora a gente sempre aprenda com sofrimento, com dor. É um processo, é um remédio meio amargo, né? Que a gente precisa, mas muitas vezes é o necessário que precisa acontecer para que a gente dê o passo para sermos melhores. E eu não tenho dúvida que com tudo que nós estamos passando, sairemos melhores. Sairemos mais fortes, com pensamentos diferentes e vendo sim o outro de forma diferente. Quem não está sentindo falta de um abraço? Quem? Quem não está sentindo falta de um sorriso? Por algum motivo, nós fomos limitados a isso, para que realmente pudéssemos olhar para nós, curar um pouco nós, refletir um pouco para nós, para que depois o abraço seja mais caloroso, o sorriso mais aberto e as conversas mais leves, porque até conversar é difícil, né? Com a máscara, até conversar é difícil. Então não tenho dúvida que sairemos, com certeza, melhores. Vamos fazer a nossa prece, o passe, que já serve também para o passe. Fiquem bem à vontade. Vamos novamente pensar no nosso Mestre, no nosso Pai,
em toda a equipe dessa casa, de Cacique de Barros, que está nos acompanhando nessa noite, que está nos dando as bênçãos e o remédio para cada um, conforme a nossa necessidade. Agradecer a esse tratamento, a essas bênçãos e pedir ao nosso Pai Maior que olhe por nós, que olhe para o nosso planeta, que hoje sim está doente, mas que amanhã ele renasça, cheio de forças, colorido, com alegria, e que possamos renascer junto com o nosso planeta, que possamos ser melhores, que possamos dar ao outro o melhor. Vamos pedir ao nosso Deus que para tudo isso Ele estenda a sua mão, nos dando a coragem para enfrentarmos amanhã, nos dando serenidade para pensar no hoje e iluminando o nosso caminho para que possamos enxergar no nosso irmão a luz, o amor e a fraternidade. Senhor, mais uma vez, como eternos pedintes que somos, nos aqueça o coração, nos abrace e fique conosco. Que assim seja.